Olá, querida esposa de ancião. Sinto-me neste momento muito feliz por poder dirigir-me a você. Você que já está conosco há mais tempo, né? E aquelas que foram escolhidas durante este ano de 2020 para trabalhar neste ministério. E eu gostaria neste momento de poder passar com você algumas orientações com relação a este ministério. Esposa do ancião. O chamado. Assim como o pastor é chamado, é escolhido por Deus para o ministério, o chamado para ser ancião, diácono ou diaconisa vem de Deus. Nós sabemos que fomos escolhidos por uma comissão da igreja, mas é Deus que está dirigindo. Então, se você aceitou este chamado, você aceitou um convite do próprio Deus para desenvolver este ministério. Uma das maneiras de saber se um irmão será ou não um bom líder é olhar para o tipo de relacionamento que ele mantém com a sua própria família. Como assim? Ellen White diz, no livro O Lar Adventista, na página 32, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderia fazer, pois é uma testemunha viva de seu virtual poder sobre o coração. Quando Deus chama um homem para ser um ancião, Ele espera que sua esposa e seus filhos honrem este chamado através do seu testemunho, ou seja, do seu dia a dia, como ele desenvolve o seu cristianismo, né? Onde quer que ele esteja. Portanto, a esposa do ancião tem uma grande responsabilidade perante Deus e a sua igreja. Deus espera que através da sua vida e seu testemunho, ela seja um veículo para a salvação de almas. E que privilégio, querida esposa de ancião, que privilégio você ser escolhida para ser esse instrumento usado por Deus para seu serviço. Não é necessário que ela tenha as mesmas qualidades do esposo. Agora você deve estar pensando, fui escolhida para ser esposa de ancião, então eu tenho que pregar? Vejamos bem, mas se espera que ela seja uma cristã autêntica. Talvez você não pregue na igreja, mas se espera que você seja uma cristã autêntica. Não só pelo fato de ser esposa de um líder, mas porque é uma candidata ao céu, porque é filha do rei. E quais as qualidades que você, como esposa de ancião, deve ter? Vamos lá então? Amigável. Ou seja, ser amigas de todos, a todos na igreja você poder cumprimentar, você poder dar-lhes atenção e tratá-los como um possível agente do céu, ou seja, uma possível pessoa que você irá estar com ela lá nas mansões celestiais. Então, todos na igreja deveriam ser bem tratados. Você deveria ser esse instrumento, essa pessoa que estaria sempre desenvolvendo o aspecto de ser uma pessoa amigável, espiritual. Como esposa de ancião, se espera que você seja uma pessoa que tem comunhão com Deus, que queda-se a cada dia aos pés do Salvador, a fim de buscar dele, buscar na fonte esse poder para que você possa exercer a vida cristã. Que você seja confidente, não é? Quantas pessoas você, como esposa de ancião, de repente irá atender e essa pessoa, ela espera que você seja aquela que irá ouvir quando for preciso, irá falar quando necessário for, mas que seja alguém confidente, ou seja, que aquele assunto toda a igreja depois não venha ficar sabendo, né? Não faz acepção de pessoas, nós já falamos isso no início, né? Ou seja, todos na igreja devem ser tratados de igual modo, né? Não devemos estar fazendo acepção de pessoas. Apresenta-se bem, vestir-se com modéstia. Como poderíamos dizer vestir-se com modéstia? Nós sabemos que hoje é complicado, às vezes, irmos às lojas e conseguirmos algo que uma dama cristã pode usar. Mas isso não é desculpa para condescendermos com o pecado, não é verdade? Então, como fiéis
mulheres de Deus, nós deveremos estar nos preocupando com a nossa modéstia, com a nossa roupa, né? Ou seja, evitar por completo o uso de pinturas, né? A pintura, além de termos uma assim diz o Senhor na igreja com relação a isso, nós também temos dentro do Espírito de Profecia que esses materiais, eles vão direto em contato com a nossa pele. Então, quando nós estamos usando esses produtos que são nocivos à nossa saúde, automaticamente eles irão para a nossa corrente sanguínea. Então, seria de bom grado que nós evitássemos de forma bem completa o uso desse material. Não ser desmazelada. E você deve estar se perguntando, nossa, mas que palavra muito estranha. Ou seja, não ser aquela mulher que não se preocupa com a sua aparência, com o seu cabelo, com o tratado com as suas unhas, com o seu sapato. Ou seja, se apresentar sempre bem. Sabia que lá no céu, tudo que Deus está preparando para cada um de nós é com ordem e decência. E assim Ele deseja que os seus filhos aqui na face da terra também andem assim, com zelo, com cuidado naquilo que veste. Sempre quando formos vestir uma roupa, é interessante que possamos nos olhar no espelho. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que de repente o manequim dela seria um 42, mas ela insiste em usar um 40. Ou seja, como esposa de ancião, como mulheres escolhidas por Deus, nós deveríamos estar atentas com esse cuidado a estarmos sempre belas como fiéis mulheres que estão ali para desenvolver o ministério que Deus nos confiou. Ter o cabelo arrumado, isso é muito importante, querida esposa de ancião. Imagina você chegar em algum lugar, isso não, eu estou me referindo não só à igreja, mas também onde nós estivermos, nós precisamos estar com o cabelo limpo, com o cabelo arrumado, e não importa se eles são cacheados, se eles são lisos, o cuidado deve ser os mesmos, né? Sempre podemos estar, nos apresentamos como verdadeiras damas cristãs, não é? Autêntica, né? Também estarmos sempre sendo pessoas, né, que a gente possa estar usando de sermos nós mesmos. Às vezes a gente deseja ser igual àquela pessoa que a gente admira, né? Mas Deus fez você única, querida esposa de ancião. Você é você, então você deve se preocupar em estar cuidando da tua aparência, cuidando da tua saúde. Se é preciso fazer uma caminhada, faça-o. Se precisa perder mais alguns quilos, ou quem sabe ganhar, eu não sei qual é a tua realidade. Eu só sei de uma coisa: Deus deseja que você seja uma mulher feliz, que você seja alguém que, através das suas atitudes, das suas ações, você possa sempre estar pregando, né, de um Salvador que se preocupa com o bem-estar dos seus filhos, né? E isso está lá em Jeremias 29, de 11 a 14, onde ele diz: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E quais são os pensamentos de Deus para mim e para você? É que sejamos mulheres felizes, é que prosperemos naquilo que nós estamos fazendo. E Deus confiou a você, querida esposa de ancião, esse serviço, esse ministério, porque Ele sabe que você é capaz e Ele lhe dá condições para que você possa exercer. Não usa palavras frívolas, não é? Ou seja, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando. Por isso, a mulher que passa tempo com Deus, ela vai ser uma mulher ponderada naquilo que ela fala, na forma como ela se porta, né? Diante das situações adversas da vida. Cumprimentar todos, né? Todos que chegarem na igreja, a todos que nós encontrarmos, nós deveremos estar com o coração agradecidos, né, por Deus estar nos dando o privilégio de estarmos nessa missão, e a todos tratar bem. Eu gosto muito daquele texto do Espírito de Profecia que diz que Jesus, ele se misturava com as pessoas. Que coisa maravilhosa, né? E esse exemplo ele dá para mim e para você nesta tarde. Que possamos nos misturar com os irmãos da igreja e a todos nós possamos atraí-los através do quê? Do nosso comportamento cristão para com cada um. Dá atenção especial às crianças. Você sabia, querida esposa de ancião, que cada criança que nós encontramos hoje na igreja, eles serão o quê?
possíveis candidatos para estarem caminhando na Nova Jerusalém. E eu e você somos responsáveis por essas crianças, para que elas possam se sentir atraídas ao amor de Deus. Então tenhamos cuidado, porque quando nós estamos corrigindo uma criança de forma indevida na igreja, por acharmos que todas elas deveriam ser robôs, às vezes a gente está impedindo que essa criança alcance o reino dos céus. Então tenhamos muito cuidado com o nosso tratado com esses pequeninos. Relacionamento da esposa de pastor e esposa de ancião. Sabe, querida esposa de ancião, você foi chamada por Deus, né, para ao lado do seu esposo poder desenvolver esse trabalho, esse ministério, né? Mas nós sabemos que temos o pastor da igreja e geralmente o pastor da igreja também é casado, né? Então o nosso desejo, querida esposa de ancião, é que você possa trabalhar junto com essa esposa do pastor. A esposa do pastor necessita ser apoiada e auxiliada pelas esposas de anciãos e diaconisas da igreja, para que possa desenvolver um trabalho melhor para Deus. Então tenha na esposa do pastor uma aliada, alguém que você pode contar. E assim, com certeza, querida esposa de ancião, vocês irão fazer um trabalho benéfico para a honra e glória do nosso Deus. Para compreender melhor a esposa do pastor, necessitamos conhecer algumas das necessidades pelas quais ela passa, né? Vamos ver então? Primeiro, necessidade de amizades verdadeiras, autênticas e confiáveis. Então, se aproxime da esposa do seu pastor. Ela necessita de amigas, né? Ela necessita de pessoas que possam estar ali dispostas a estar com ela, ajudando, apoiando. Lembrando, esposa de ancião, que você está ali na tua igreja, juntamente com a tua família, com os teus amigos. E a esposa do ancião não, a esposa do pastor não. Ela vem de fora, geralmente a sua parentela está distante, então ela precisa muito do apoio de vocês para que ela possa então se sentir bem na tua igreja. Não é? Segundo, necessidade de ser atendida pela igreja nos seguintes aspectos. Vamos ver então. Ela não pode estar presente a todas as reuniões. Isso mesmo. A esposa do pastor, nem sempre ela pode estar em todas as reuniões que se marca na igreja, não é? Ela geralmente, às vezes, tem filhos, às vezes ela também trabalha fora, tem outras necessidades de outras igrejas, não é verdade? Então, nem sempre você vai poder contar com a esposa do pastor. Então, você precisa entender e se colocar no lugar dela, né? Segundo, seus filhos são crianças normais. Muitas pessoas pensam que o filho do pastor, ele é alguém diferente. E eu aproveito a oportunidade para dizer para você, querida esposa de ancião, ajude a família pastoral nesse aspecto. O filho do pastor são crianças iguais às crianças de todo mundo dentro da igreja, que elas têm as suas necessidades, têm as suas fases, e como tal, elas necessitam também do apoio da igreja e dos irmãos também. Ela não pode fazer tudo o que a esposa do pastor anterior fazia. Isso mesmo. Há muitas da igreja que começam a comparar, né? Dizer, a esposa do pastor anterior, ela fazia isso, ela era dessa forma. Querida esposa de ancião, saiba que cada esposa de pastor, ela tem as suas peculiares necessidades, ela tem o seu jeito de trabalhar, ela tem o seu jeito de ser, ela tem as suas limitações. Então nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. Então você vai receber esposa de pastor que sabe tocar, outras que sabem cantar maravilhosamente bem, mas também você vai receber outras que ela tem o seu jeitinho de ser, ela já tem outras áreas da igreja. Então, assim, a cada momento nós iremos ter o quê? Uma complementação através do ministério que elas irão exercer. E você, com tato, com sabedoria, de repente, poderá conquistar muito mais do que, às vezes, elas mesmas poderiam oferecer. Ela não pode assumir a direção de vários cargos na igreja. A orientação que nós temos dado, né, como a nível de igreja, é que a esposa de pastor não aceite nenhum cargo, mesmo porque ela precisa estar dando apoio a todos os departamentos da igreja, não é? Então compreenda quando de repente ela não aceitar algum cargo que de repente possa ser designado para ela, tá bom?
ela não está preparada para falar sobre todo o assunto a qualquer momento, né? Então, ou seja, nem o pastor sempre não está ali pronto, né, para estar falando sobre qualquer assunto. E não querendo desmerecer a esposa do pastor, né? Eu sou uma delas, na verdade, mas nem sempre a gente está preparada. Então, compreenda quando a esposa do pastor te pedir um tempo para que ela possa se preparar sobre aquele assunto ou sobre aquela dinâmica que você está querendo, então, que ela apresente. Ela não pode atender a todas as expectativas da igreja. Exatamente. Nenhum de nós poderemos estar atendendo a todas as expectativas da igreja. Então, você precisa compreender essa situação, então, tá bom? Terceiro, necessidade de privacidade em sua casa. Então, ou seja, a família pastoral, ela necessita também de ter o seu tempo, né, de ter o seu momento, né? Geralmente as famílias ministeriais tiram a segunda-feira, né, para que eles possam descansar com os seus familiares, né? Então a gente solicita que você, como esposa de ancião, possa então compreender. Não estamos querendo dizer aqui que você não pode incomodar o pastor, a família, em hipótese alguma na segunda-feira, mas na medida do possível, vocês possam entender essa questão da privacidade. Não estou me referindo só à segunda-feira, mas como um todo, a família do pastor, ela precisa também de privacidade, não é? Necessidade de gastar tempo de qualidade com seu marido, né? A esposa do pastor, assim como a esposa do ancião, e eu quero deixar aqui também o meu recadinho para você, querida esposa de ancião, que nós precisamos dedicar tempo para o nosso cônjuge, para os nossos familiares. Nós sabemos que o inimigo, ele é muito sagaz, e a cada dia ele tem procurado destruir as famílias da igreja. Então, como família, como liderança da igreja, nós precisamos estarmos preocupados com esse tempo que nós estamos gastando com a nossa família. Ou seja, dedicarmos momentos especiais com a nossa família. E o pastor também com a esposa, eles precisam, né, ter esses momentos também entre família. Liberdade para expressar seus talentos através dos serviços que ela mesma escolha fazer. Então, ou seja, deixem a esposa do pastor à vontade. De repente, você quer muito que ela desenvolva tal ação na igreja, mas não é o forte dela. E não tem coisa melhor do que nós nos sentirmos bem e realizados com aquilo que a gente está fazendo. Automaticamente a gente passa esse treinamento também com elas, né? Onde eu não sou obrigada também a descansar. Eu não sei fazer tal coisa e com isso tudo bem e o tempo vai passando. Não, eu posso também me dedicar e conseguir fazer aquilo ali que de repente antes eu não conseguia. Mas o nosso pedido, a nossa solicitação para você, esposa de ancião, é que você possa entender também as limitações da esposa do pastor, né? Algumas sabem cantar, outras sabem pregar, não é? E cada uma dentro das suas possibilidades, não é verdade? Necessidade de ser ouvida e valorizada pela igreja, não pelo que faz, mas pelo que é. E eu gostaria de deixar aqui essa solicitação. Valorize a esposa do pastor por ela ser uma pessoa, por ela ser alguém que Deus a escolheu para estar ali. Eu creio nisso, eu sou esposa de pastor e eu creio no chamado de Deus. Então, que nós possamos, à medida do possível, preparar a nossa igreja para que possam aceitar, para que possam respeitar, não só a esposa do pastor, mas como toda a família pastoral e como todos os seres humanos em si deveriam ser bem tratados, não é verdade? E nós, como cristãos, deveríamos demonstrar, através do tratado com as pessoas, quem nós somos realmente, né? Algumas necessitam trabalhar fora para ajudar no sustento da casa e ainda fazer tudo o que a esposa do pastor anterior fazia. Compreenda as suas limitações, né? Isso aqui é bem interessante, esse ponto, né? Eu sei que muitos de vocês também trabalham fora e nem por isso impede de vocês fazerem o trabalho na igreja. A mesma coisa somos nós também, né? Mas sempre o quê? Na medida do possível, né? Se a esposa do pastor
esposa do ancião e diaconisa se estenderem e trabalharem unidas, a igreja será beneficiada e Deus será o quê? Glorificado. Então, nós desejamos muito, querida esposa de ancião, que você, juntamente com o ministério de diaconisa, juntamente com a esposa do pastor, possam trabalhar juntas. Nós sabemos que na causa de Deus nós não temos estrelas, nós temos pessoas, homens e mulheres, que se deixam ser usadas por Deus para o ministério, ou seja, ministério integrados, de mãos dadas, para cumprirmos com o chamado do Senhor. E eu gostaria nesta hora de deixar a minha gratidão por você ter vindo ao encontro de esposa de ancião que tivemos o ano passado, né? Onde tivemos ali momentos especiais, orientações. Este ano de 2020 nós não teremos encontro de esposa de ancião. Nós sabemos que a dinâmica da Associação Maranhense é um ano sim e o outro não. Então em 2020 nós não teremos encontro para esposa de ancião. Mas aqui nós queremos deixar a nossa gratidão, o nosso carinho e que estamos aqui à disposição para os treinamentos que faremos durante o decorrer do ano, nos polos, e também na sua igreja quando então nos encontrarmos. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que você continue sendo uma mulher segundo o coração de Deus.